Vamos conversar um pouquinho sobre alimentação escolar, mais especificamente com relação a alguns aspectos relevantes à legislação do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Falar um pouquinho dessa resolução, a última resolução aí, a número 06, de 8 de maio de 2000, do FNDE, referente ao Programa Federal, ao Programa da Alimentação Escolar extensivo a todos os municípios da jurisdição. Muito bem, as verbas do PNAE desse programa, elas são exclusivas para aquisição de gêneros alimentícios e esses gêneros alimentícios são exclusivos para os alunos matriculados nas redes públicas. Então, essa verba federal, esses alimentos adquiridos com essa verba, não é extensiva a professores, a cozinheiros, amigos, colaboradores de escola, equipes de limpeza. Isso é muito importante, né, que a gente observe essas questões que estão em legislação e que se dê a exclusividade ao consumo da alimentação escolar para alunos efetivamente matriculados. Existem duas formas de fornecimento da alimentação escolar: a forma centralizada e a forma descentralizada. A forma centralizada, em que o governo é responsável pela compra e pela distribuição dos alimentos para as escolas. E a forma descentralizada, onde é realizado o repasse das verbas, né, para as escolas e essas gerenciam toda a parte da compra dos alimentos. Aqui no município de Garibaldi, então, que é o município em que eu sou responsável técnica pelo programa de alimentação escolar, nós trabalhamos com a forma centralizada. Nós recebemos o repasse federal, administramos esse repasse e, através de licitações, compramos gêneros alimentícios que são destinados para todas as unidades, para todas as instituições de ensino. Então, falando em modalidade de compra, como é que é realizada essa compra desses alimentos? Tem toda uma programação a partir de cardápios elaborados por nutricionista, se quantifica, né, os alimentos e se faz chamada pública e a licitação tipo pregão, registro de preços. Na chamada pública, 30%, né, é também legislação, é obrigatório a aquisição de alimentos de gêneros da agricultura familiar ou de cooperativas. Tá? Então, bem importante esse aspecto dessa legislação para fomentar toda a agricultura familiar dos municípios, alavancar, né, esse grupo tão importante para o desenvolvimento da nossa comunidade. Tá? Então, assim, o município de Garibaldi, os últimos percentuais aí que nós construímos, mais de 50%, 60%, 80%. Então, todos os anos a gente observa essa cláusula, né, para ficar cumprindo de acordo com a legislação. Quais são as diretrizes da alimentação escolar, deste programa de alimentação na escola? Então, obviamente, o emprego de uma alimentação saudável e adequada para a modalidade de ensino e para a faixa etária em questão. A inclusão de educação alimentar e saudável no processo ensino-aprendizagem e no currículo escolar. Também faz parte da legislação estar a educação alimentar no currículo da escola. Apoio ao desenvolvimento sustentável, que é aquilo que eu falei sobre a questão da agricultura familiar. A garantia de segurança alimentar e nutricional dos alunos matriculados. Então, são diretrizes bem importantes. Eu acredito que a alimentação escolar está diretamente ligada ao bom desempenho e aprendizagem das nossas crianças, dos nossos alunos.
Aqui, mais especificamente, eu vou falar sobre as EMEIs, tá? Tem toda uma legislação, um quadro com percentuais que nós temos que atingir, tanto de VET, de valor energético por dia, quantidade de proteína, a quantidade de sódio permitida, de açúcares adicionais, em todas as modalidades de ensino. Com relação às nossas creches, às nossas escolas de educação infantil, nós temos que suprir 30% do que a criança necessita quando ela frequenta o período parcial, né, do dia, um período, então, digamos, o período da manhã, distribuídas em 2 refeições, e é o que a gente faz. A gente serve o desjejum, né, o cafezinho da manhã, mais o almoço balanceado para as crianças. E, obviamente, 70% do que essa criança precisa no dia é o NED, né, a necessidade de energia diário para crianças em período integral, que ela fica manhã e tarde conosco, que agora não tem sido a nossa realidade devido à questão da pandemia, mas esse percentual, esse valor calórico, VCT de alimentos, distribuídas em no mínimo 3 refeições. Quando ela fica o dia todo conosco, ela recebe o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde 1, o lanche da tarde 2 e mais o reforço das mamadeiras, né? Dependendo da faixa etária. Para crianças em período parcial, que agora tem sido a nossa realidade, até para a gente poder contemplar todas as crianças, né, devido à questão da pandemia, ou um número maior de crianças, então nós estamos atendendo todas as crianças em um turno apenas ao dia. O cardápio dessas crianças em período parcial neste momento, elas devem ofertar 280 gramas de fruta in natura, legumes e verduras por dia, sendo as frutas no mínimo 2 dias na semana e hortaliças 3 dias na semana. Qual é a nossa realidade? Nós temos verduras, legumes, as hortaliças, né? Todos os dias da semana, uma pequena quantidade. Eu sempre trabalho com as cozinheiras a importância de 5 cores no prato, tá? Porque atrás das cores nós temos vitaminas, nós temos sais minerais, um reforço aí para a imunidade dos nossos pequenos, ok? Frutas também nós temos diariamente no cardápio, então a gente está muito além até dessa legislação. Que maravilha, né? Para crianças em período integral, então, cardápios devem ofertar 520 gramas de fruta in natura, legumes e verduras ao dia, sendo as frutas no mínimo 4 dias na semana e hortaliças, legumes, vegetais, 5 dias na semana, ou seja, em todos os dias tem que ter a presença desses alimentos no cardápio, né? É obrigatória a inclusão de alimentos, isso aqui tudo é dessa legislação 06. Fontes de ferro M, no mínimo 4 dias por semana nos cardápios escolares. Eu acho assim bárbaro, porque nessa idade acontece muito a deficiência de ferro e o alto índice de anemia ferropriva, né, por privação de ferro dos alimentos. Onde é que está aquele ferro de maior absorção? Nas carnes, né? O ferro tido como M, nas carnes, principalmente carnes vermelhas, nos miúdos, e tem também o ferro não M. O ferro não M, ele é encontrado nas leguminosas, nos vegetais de cor verde escuro, certo? Leguminosas que seria o feijão, a lentilha, o grão de bico, né? Quando for o ferro não M, então o que é importante observar? Que tenha nessa dieta, nesse dia, uma fonte de vitamina C para melhorar esse aproveitamento do ferro, para melhorar a absorção. Outra questão aqui que a Nutri fala, que é importante observar,
não consumir, não administrar leite junto dessas refeições, porque o cálcio do leite ele compete com o mineral ferro em termos de organismo, em termos de absorção. Então, mamãe, papai, monitora, é errado servir a refeição, o almoço ou até em casa aquela jantinha, servir para a criança e logo administrar uma mamadeira. Ou uma sobremesa à base de um creme branco, por exemplo, ou uma sobremesa que tenha o leite na composição, porque ela vai competir com o ferro do alimento no aproveito do organismo dessa criança para esse mineral que é extremamente importante para a criança, que é o ferro. É obrigatória também a inclusão de alimentos, fonte de vitamina A, no mínimo 3 dias na semana. Então, ali tem uma figura exemplificando quem é a grande fonte de vitamina A, todos os vegetais, os legumes, as frutas de cor amarelo, né? A moranga, a abóbora, a manga, a cenoura, todos fontes de vitamina A, que também é bem importante. É uma vitamina lipossolúvel, né? Outra cláusula, então, é proibida a oferta de gorduras trans, aquela gordura modificada, gordura hidrogenada, nos cardápios escolares. É essa gordura que ela é encontrada nas bolachinhas recheadas, na margarina, no sorvete, na batatinha frita, naquela pipoca de pacotinho, aquela pipoca de micro-ondas, né? Nas pizzas prontas, naqueles bolos prontos, certo? Em alguns salgadinhos também. Então, não é uma gordura saudável, é uma gordura que o nosso organismo, nosso metabolismo tem uma dificuldade de processar. Aqui, então, eu como nutricionista achei bárbaro. É proibida, né? Uma palavra bem forte, mas é assim que a legislação nos traz. É proibida a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e nas bebidas para crianças até 3 anos de idade, conforme orientações do FNDE, do PENAI, do MEC. Tá? Isso tudo associado com a questão do Ministério de Saúde, até porque os índices de crianças cada vez mais com sobrepeso e obesidade vem aumentando gradativamente. Crianças pequenas com dislipidemias, com glicose elevada, já indo para um diabetes. Então é importante sim, porque é uma fase em que a criança está formando seu paladar. Certo? Então, o açúcar, o Ministério de Saúde já coloca que até 2 anos não se dá açúcar para as crianças não precisam de açúcar. Aqui as vovós que me perdoam, mas aquela chupeta no mel, aquela chupeta no açúcar, aquele chazinho lá, né, que se usava muito adoçado, não é bacana, não é uma boa, não traz benefício algum, muito pelo contrário, trabalha o paladar da criança muito em busca do doce, certo? O que ela vai buscar mais o doce na alimentação dela, o que vai tirar o espaço de um alimento mais saudável, mais nutritivo para o bom desenvolvimento integral dessa criança. Certo? Então, para as nossas escolas aqui do município de Garibaldi, na educação infantil, estaremos assim isentando de ultraprocessados. Ainda a gente tinha alguma coisa, né? Por exemplo, aqueles multissereais para fazer alguma papa para os bebês, então a gente está eliminando esse tipo de produto, né? E a adição de açúcar, a gente ainda tinha um pouco de açúcar mascavo, né, para complementar alguns bolos, e agora a gente está buscando alternativas, buscando receitas mais saudáveis nesse sentido e zerando o açúcar
o mel, qualquer tipo de adoçante nós nunca tivemos na nossa alimentação. A legislação aborda também a questão da margarina, também nós não temos na alimentação das nossas crianças, né? Então eu acho que assim tem melhorado. E falando em escola, é um local, é uma instituição educativa, é educar para a saúde, né, para uma vida mais saudável dessas crianças. Então a gente pede bastante o apoio dos pais também, que essa criança não venha de casa com o paladar muito alterado, né, para que ela aceite essa alimentação que a escola está oferecendo de maneira mais tranquila. Para crianças acima de 3 anos de idade, então, o que a legislação coloca? No máximo 7% da energia total da dieta ali do dia, do que é ofertado, proveniente de açúcar simples adicionado, né? Com relação ao sal, também aqui uma outra questão bem importante, né? Porque temos sim crianças em hipertensão, crianças pequenas já com pressão alta, né? Bem preocupante. Então, 1,5 gramas de sal por criança, isso administra-se para a criança, com essa indicação, 600 miligramas de sódio. Isso em período parcial. E 3,5 gramas de sal, ou seja, 1.400 miligramas de sódio, para crianças frequentadoras em período integral, como eu já falei, que agora não é a nossa realidade devido à pandemia. Certo, com relação ao VCT, valor calórico total, valor energético, para crianças que frequentam um turno, 30% do que ela precisa no dia é nossa responsabilidade. Então, os pequeninos de 7 a 11 meses, a indicação é 204 calorias. Para crianças de 1 a 3 aninhos, 384 calorias. Para casos em integralidade, então 70% é de responsabilidade, né, da creche, da escola em que essa criança está inserida. 7 a 11 meses, 400, quase 480 calorias, e 1 a 3 aninhos, quase 900 calorias, que elas ficam o dia todo, e a necessidade de energia dessas crianças é maior. Aqui, mais uma vez, a verba do PENAI, aquisição de gêneros alimentícios exclusivos aos alunos matriculados, certo? Isso é atender à legislação, né? Até porque prefeituras, elas são inspecionadas também por órgãos tipo Tribunal de Contas, então é importante que se faça tudo corretamente sempre. 75% dos alimentos adquiridos para compra de alimentos in natura ou minimamente processados, ok? O que quer dizer isso? Então, para a compra de frutas, de verdura, o que é um alimento in natura? Uma carne, certo? Ovos. São alimentos que não passaram por nenhum tipo de processo. 20% é permitido para a compra de alimentos processados e ultraprocessados, né? O que é um alimento processado? Hoje, grande parte dos alimentos que nós temos nas nossas casas são alimentos processados, que passou por um processamento, né? São embalados, eles são daqui a pouco colocados, por exemplo, o milho verde em lata, né? Aqui, para exemplificar, nós temos o milho in natura, né? Que não teve nenhum tipo de processamento. Aí o alimento processado, que é o milho verde em lata, que ele foi trabalhado pela indústria, né? Então nós temos muito disso. O próprio leite, o leite in natura, né? Ele é embalado, ele já leva algum tipo de processamento, né? O processado, quando ele tem até 3 aditivos ali, aditivos que eu digo produtos adicionados. Ali o milho verde para conservação, ele tem um pouquinho de sal, né? Ele tem o líquido e tem a parte ali de embalagem, né?
Ultraprocessado aqui está demonstrando um salgadinho, mas esse ultraprocessado poderia ser um bolo de pacote, por exemplo, ou um cereal para alimentação infantil, para fazer uma papa à base de milho. Esse seria um ultraprocessado. A indicação é que nossa alimentação seja cada vez menor em ultraprocessado. E 5% dessa verba federal, ela pode ser destinada para aquisição de ingredientes culinários. O que é ingrediente culinário? É uma canela, é um cravo, é o sal, é um azeite, é um óleo vegetal, um ingrediente para preparo daquele alimento. Mínimo o número de 50 de diferentes tipos de alimentos in natura ou minimamente processados adquiridos pelo município ao ano, certo? O que está proibido então com a compra, com a verba do PENAI? Alimentos e bebidas ultraprocessadas, refrigerantes, refrescos em geral, bebidas ou concentrados à base de groselha, xarope de guaraná, chás prontos, outras bebidas similares, cereais com aditivos, cereais adoçados, balas similares, doces, confeitos, bombom, chocolate em barra, chocolate granulado, biscoitos. Então, as escolas, né, de educação infantil aí que tinham ainda um biscoitinho de maisena, um biscoitinho de água e sal, né, que eu sempre digo um coringa ali, para um momento de aperto, então não vai poder comprar mais. Bolachas recheadas, nem se fala, né? Bolos prontos, bolos com cobertura, o recheio, barra de cereal, gelados comestíveis, gelatina, né? Não é porque a gelatina é servida no hospital que ela é um alimento saudável, né? A gelatina ela é composta de corante, de açúcares, então ela está um pouco longe de ser um produto saudável. Os temperos com glutamato de sódio, maionese e os pós para reconstituição. O que é esse pó, né, para reconstituição? É um pó para fazer um bolo, é um pó para fazer um pudim. Então, todos esses alimentos que eu citei, que eu li aqui com vocês, eles estão proibidos com a verba federal, ok? Então, pessoal, neste momento, né, para não ampliar muito o vídeo, né, o espaço aqui com vocês, é isso, né, as pinceladas assim que eu julgo mais importantes, mais relevantes agora nesse momento, e que tenhamos um ótimo ano aí, caso a gente volte presencialmente com as crianças, um ótimo ano de trabalho, muita saúde, muita segurança, que as nossas escolas estejam seguras para todos e que tenhamos uma alimentação escolar de qualidade, uma alimentação escolar de acordo com a legislação federal, certo? Um beijo no coração e até uma próxima oportunidade.